O livro de Ezequiel, capítulo 37, que é um texto muito conhecido, mas para a gente sustentar o recado de Deus para o nosso coração. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Eu já preguei centenas de vezes esse texto, eu já usei Bíblias diferentes para pregar esse texto, porque com cada Bíblia às vezes dá uma palavra diferente, mas hoje eu quero usar esse texto para nos levar a meditar, a refletir e trazer para nós, né, uma força, um ânimo para continuar seguindo os passos, né, do nosso Deus. Então, Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. E disse-me Ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e colocarei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. E então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Colocarei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Até aqui. Como eu disse, eu vou usar esse texto, né, que é um texto muito conhecido, para hoje poder tentar ministrar mais uma vez ao coração da igreja, né, da igreja do Senhor Jesus. Nós, como já falamos, né, quando nós vamos pregar num culto de domingo à noite, nós encontramos muitas situações diferentes. Nem sempre nós sabemos como está o coração das pessoas, como está a vida das pessoas. Algumas vezes nós sabemos pelos aconselhamentos, mas o dia a dia das pessoas, na verdade, só são sabidos por elas e por Deus, né? O que cada um passa, o que cada um enfrenta, sua segunda-feira, o seu meio de semana, o seu final de semana, só pertence mesmo a cada um individualmente, né? Então, se nós fôssemos escrever, por exemplo, a nossa história, né, nós teríamos um livro cheio de momentos diferentes. Você concorda comigo? Há 15 anos atrás eu vivi um momento na minha vida. Há 20 anos atrás eu vivi um momento na minha vida. Há 5 anos atrás eu vivi um momento na minha vida. Hoje eu vivo um momento na minha vida. E isso nós damos o nome de contexto, né? De contexto. O momento que nós estamos vivendo é o contexto que nós estamos envolvidos em uma determinada situação.
E quando você olha para a Bíblia, que você pega os textos do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento, onde Jesus faz os seus milagres, você vê um momento histórico, um momento, um contexto, né, de situações da vida de pessoas. Às vezes de pessoas individualmente e às vezes do povo de Deus de uma forma generalizada, né? Esse texto que eu li aqui agora é um contexto, é um momento de uma situação que Deus não está falando da história de uma pessoa, mas que Deus está falando da história de uma nação que envolve o povo de Deus. Hoje, por exemplo, nós vivemos no Brasil, no século 21, né? No ano de 2015, com o governo da Dilma, com as condições que nós estamos vivendo, com as condições morais que as famílias estão tendo que enfrentar, né? Esse é o nosso contexto hoje, esse é o momento hoje que nós estamos vivendo. Eu estava comentando com uma pessoa essa semana que você vai orar pelos enfermos, você começa praticamente da primeira linha até a última das orações, câncer, 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 câncer. Às vezes eu nem falo mais que é câncer, porque também não vou ficar dando nome para ele não. Vamos dar o nome de Jesus sobre a vida das pessoas, né? Mas esse é o contexto que nós estamos vivendo, é a situação histórica. Biblicamente, se você olhar, Antigo Testamento não era câncer, era lepra. Era lepra, 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 lepra. Hoje nós temos outras doenças, outras situações que estão aí acometendo as pessoas ao sofrimento. Então, quando você lê um texto bíblico, você está vendo um momento, uma situação. E quando você vai ministrar um texto bíblico, num culto de domingo à noite, você vai ministrar para pessoas que estão vivendo momentos e situações. Alguns talvez não estejam com problemas, outros talvez estejam com muitos problemas. Alguns talvez estejam muito alegres e outros talvez estejam muito tristes. Alguns talvez estejam com muito dinheiro e outros estejam com pouco dinheiro. Outros talvez estejam com muita saúde e outros com pouca saúde. Porque cada um de nós vive o seu momento. Mas o maravilhoso da Bíblia é que os momentos bíblicos, o contexto histórico de um povo, está relatado para que hoje eu, como povo de Deus, você como povo de Deus, venha conhecer o Deus, que é o Deus de todos os momentos, de todas as situações, independente de qual contexto você esteja vivendo. É difícil uma igreja grande, porque ao mesmo tempo que está nascendo um, que está casando um, está morrendo outro. Às vezes nós passamos momentos na igreja adversos de situações, porque são o quê? Momentos e situações que as pessoas estão vivendo nas suas vidas, né? E hoje eu quero trazer aqui algo da parte de Deus, que Ele não vai generalizar a história de Davi, ou de Daniel, ou de Abraão, ou de Moisés, ou de Josué, ou de Ruth, ou de Esther, ou de Débora, mas que Ele vai falar de uma forma geral, para um povo, para nós que somos povo de Deus. Talvez você não tenha essa consciência plena no seu dia a dia, de que você não é comum. Você não é só um homem, você não é só uma mulher, e a sua família não é só mais uma família. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e a sua família é uma família de Deus. Isso significa, você tem um Deus, porque você é povo de Deus. E isso faz a diferença para nós. É isso que nos difere na terra, nesses momentos que nós estamos vivendo. Estavam me contando essa semana que uma criancinha foi picada por um escorpião, e a criancinha de 4 anos de idade morreu. O pai e a mãe foi lá e tomou veneno para se matar junto, porque não suportou a dor de enfrentar aquele momento. O pai morreu, parece que a mãe está em situação grave, né? Porque não suportou enfrentar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você não tiver um Deus na sua vida, e você não tiver consciência de que Ele reina absoluta sobre todas as situações, você tira a sua vida. Você não suporta viver diante de certas dificuldades que a vida muitas vezes traz para nós. Mas por que nós estamos aqui hoje? Por que nós voltamos mais um domingo? Por que nós vamos continuar vindo para a presença de Deus? Porque nós precisamos ser alimentados por essa verdade para viver o nosso momento, o nosso contexto,
a nossa história, o que está acontecendo na nossa vida, para a gente superar, para a gente se fortalecer, para a gente continuar caminhando e não desistir dos planos e dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Se eu viesse aqui hoje e falasse para você, eu não tenho certeza se Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, eu seria uma mentirosa, porque na Bíblia está dizendo que desde o ventre da sua mãe Deus já te conhece, e quando você estava lá, mesmo que o diabo tramou sua derrota, Deus tramou para você uma vida de vitória. Quando você estava no ventre da sua mãe, que ninguém nem queria que você nascesse, Deus projetou a sua vida para você ser o louvor e a expressão da glória de Deus nessa terra. Então eu não posso vir aqui hoje e não falar para você que eu sei que Deus tem um plano para a sua vida, que eu sei que Deus tem um projeto, que eu sei que Deus tem coisas preparadas e designadas para nós e que elas vão se cumprir na nossa vida, independente de qualquer situação histórica ou de contexto que nós estejamos vivendo, de bom ou de ruim. Ontem eu atendi uma pessoa tarde da noite por telefone e eu perguntei, e ela disse assim: eu estou como o Brasil está, pago as contas que não dá, as que não dá eu deixo, só estou priorizando as mais importantes, que é comida, aluguel, essas coisas. Eu estou igual o país está. A pessoa falou para mim. E eu tinha visto uma pessoa na televisão falar isso. Eu estou assim, hoje eu paguei 2, 3 contas, o que não deu eu deixei. Por quê? Porque é a situação que o país está vivendo. Então nós estamos vivendo um contexto que generaliza também o povo e o povo de Deus. E nós não podemos deixar de acreditar que Deus sabe o que nós estamos passando, que Deus vê as nossas necessidades, que Ele ouve o que você não fala, que Ele enxuga a sua lágrima quando ninguém está te vendo, que Ele estende a mão para você apoiar, para você caminhar quando ninguém quer te ajudar. Eu fiquei pensando hoje em casa muito sobre isso, sobre como nós vemos, sobre o que Deus vê sobre nós. Qual é o entendimento que nós temos realmente do que Deus sabe sobre cada um de nós? Porque a impressão que nós temos no dia a dia, na luta diária, na dificuldade diária, nos problemas diários, é que nós estamos sozinhos, que Deus não está vendo, que Deus não está resolvendo, que Deus parece que não se importa, que Deus está demorando, que Deus não faz nada, né? Essa é a sensação diária do ser humano. Será que nós temos tido o entendimento que Deus não está de olho fechado, que a mão dele não está encolhida e que na hora certa Ele vai agir pelo seu povo? Mesmo que tenha esse entendimento, é difícil de viver. Mesmo que você tenha esse conhecimento, vamos dizer, de que você é ministrado pela palavra todos os dias, é difícil de você viver reconhecendo que independente do momento, Ele está vendo, Ele está ouvindo e a mão dele está preparada para levantar e agir por você. Às vezes você olha e vê as coisas chegar, as consequências assim, que você olha e você fala, mas chegou no limite, chegou numa condição que não tem mais o que fazer, né? Aí você mesmo pergunta, por que Deus não faz? Por que Deus não agiu? Por que Deus não fez? Por que Deus está demorando? Mas na verdade, meu amado, Deus nunca deixou de trabalhar em nosso favor. Ele nunca deixou de se mover pelo seu povo. O meu contexto histórico não está no livro de Ezequiel 37, e nem o seu contexto histórico aqui, mas está hoje aqui, no dia de hoje. Eu não sei se é o bicho, eu não sei se é o calor, mas a igreja está muito... Fica difícil de pregar assim. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, este lugar está santificado pelo poder da sua palavra. Se o espírito roubador da sua palavra estiver agindo aqui neste lugar, dispersando as mentes e as pessoas, que ele seja repreendido agora. Sai! Em nome de Jesus Cristo. Que este lugar seja santificado pelo sangue de Jesus e pela unção do Espírito Santo, que é fogo consumidor. Quando hoje eu estava lendo esse texto, porque na verdade eu nem li ele primeiramente, eu fiquei em oração, fiquei em espírito, e esse texto ele está no meu coração desde sexta-feira,
quando nós estávamos aqui na reunião de oração, e num determinado momento, o Senhor falou comigo nesse texto, e eu ouvi, mas eu apenas recebi a revelação. E hoje, quando eu fui embora para casa de manhã, chorei muito perante Deus, clamei muito perante o Senhor, preparei a pregação hoje em lágrimas, chorando muito, e Deus falava fervorosamente no meu coração nesse texto. E eu não li ele, porque eu conheço ele da primeira palavra à última, até as vírgulas dele eu conheço, mas eu sabia que Deus não queria falar na concepção do texto, mas na concepção de quem Ele é, do que Ele faz, do seu poder, do seu conhecimento, do conhecimento dEle sobre você, sobre sua vida, sobre suas necessidades, sobre a sua causa. E sexta-feira nós estávamos aqui na reunião de oração, e eu vim também muito abalada, muito abatida sexta-feira, e eu falei para Deus: Deus, eu não tenho nem força para dirigir essa reunião de oração hoje. E Deus então me trouxe uma palavra, sentada ali no escritório, e Deus falou assim: fala para a minha igreja, esqueçam as coisas passadas, não fique lembrando das coisas antigas, porque eis que eu estou fazendo coisas novas, elas já estão saindo à luz, pode prestar atenção, porque já está acontecendo na sua vida. Essa foi a palavra que Deus trouxe sexta-feira. Para de olhar para trás, para de olhar para o que passou, para de olhar para as dores passadas, para o sofrimento passado, para as coisas antigas, porque eu tenho coisa nova para fazer na sua vida. Já está vindo como a luz ela brilha, a luz ela é clara, ela é objetiva, ela está aqui hoje, você pode ver, é o que Deus vai fazer na nossa vida. E eu percebi que havia uma relação, havia um quebra-cabeça onde as peças estavam encaixando desde sexta-feira. Tivemos uma reunião de sexta-feira aqui, irmãos, que a hora que eu desci meu rosto no chão aqui, eu vou falar a verdade, eu não sei se nós estávamos no céu, se o céu estava aqui, mas veio uma adoração aqui nessa igreja, que quem estava aqui sexta-feira sabe, né? A impressão que tinha que nós estávamos sendo arrebatados da presença de Deus neste lugar. Por quê? Por quê? Porque Ele falou e Ele vai cumprir na nossa vida. Por mais difícil que esteja, por mais que seja doloroso, por mais que seja sofrido, por mais que seja muitas vezes ingrato você passar por certas circunstâncias, sua família passar por certas coisas, Ele vai fazer as coisas serem novas na nossa vida. Eu sei quando é profecia, eu sei quando é revelação. Eu tenho 52 anos de cristianismo. Eu não sou uma pessoa que abre a boca para falar uma bobeira ou para inventar uma coisa da minha cabeça. Eu sei quando Deus está falando, e eu sei que Ele vai fazer. E hoje, quando Ele me trouxe esse texto, eu deixei o Espírito Santo me levar ao entendimento dessas coisas novas, daquilo que está para vir, que está para surgir, né? Das coisas passadas, das antigas que a palavra diz que tanto nos tortura, que nos traz sofrimento. E eu comecei esse texto hoje falando sobre momento, sobre contexto de vida, sobre situação de vida, sobre a hora que você está vivendo, sobre o tempo que você está passando, porque é isso que Deus quer falar aqui hoje. É nessa exata revelação que Deus quer levar a sua igreja hoje. Esse povo aqui, o contexto histórico deles era a Babilônia. Aí fora, quando alguém quer falar sobre pecado, fala assim: aquilo é a Babilônia. Porque a Babilônia era um lugar de muito sofrimento e de muita coisa errada. De muita coisa errada. Mas o povo de Deus, eles ficaram escravos na Babilônia por muito e muito tempo. Ezequiel, o profeta, ele profetizou 22 anos dentro da Babilônia. E durante 22 anos ele profetizava assim para o povo: as coisas não estão boas, as coisas estão difíceis, mas vocês ficam firmes com Deus, porque senão vai ficar pior. Eu só estou resumindo de uma forma fácil para entender a profecia, tá? Porque você vai ler o livro de Ezequiel, muitas vezes você não vai entender o que está dizendo, mas eu estou resumindo para você. Ele era porta-voz de Deus, ele ouvia Deus, ele falava por Deus, e ele trazia o recado para Deus, e ele andava no meio do povo de Deus e dizia: vocês estão sofrendo, está difícil, as coisas não estão boas, mas fiquem firmes na presença de Deus, fiquem firmes no Senhor, não se afastem de Deus, não percam a visão do que Deus pode fazer, não mudem aquilo que vocês sabem sobre Deus. Era isso que ele pregava, de maneira difícil, de palavras mais difíceis, mas era exatamente isso que ele queria dizer. Vocês estão chorando, vocês estão sofrendo, porque as pessoas na Babilônia, irmãos, muitos deles perderam as suas condições pessoais de vida,
perderam os direitos, né, de viver com liberdade, de construir suas vidas, e viviam na humilhação, viviam no pouco, viviam na necessidade. Quando talvez conseguiam construir alguma coisa, era tirado deles. Existem coisas que nós passamos na nossa vida que nos levam a sentimentos profundos de dor e de tristeza que só Deus pode conhecer. Você pode até vestir uma roupa bonita, você pode até pôr uma boa maquiagem, você pode andar até num bom carro, mas isso não significa que dentro do seu coração você não tenha motivos para que Deus saiba o que é que você está sentindo, o que é que você está vivendo, o que é que você está passando, qual é o momento que você está enfrentando e o que você está tendo que sobreviver. Porque eu sempre falo isso, se a gente tivesse a chavinha para desligar, a gente desligava. Porque é mais fácil desligar, né? Muito mais fácil desligar. Ainda bem que Deus não deu chavinha, porque se Ele tivesse colocado uma chavinha, eu já tinha desligado há muito tempo, né? Quantas vezes eu não falei o que eu ouço hoje, muitas vezes no meu escritório? Quantas vezes as pessoas não entram no meu escritório com aconselhamento e não falam: eu já falei para Deus que é melhor eu morrer, que eu não quero viver. Eu escuto pessoas falarem isso diariamente no meu escritório. Por quê? Porque enfrentar momentos, enfrentar situações, viver contextos na nossa vida não é tão fácil. Não é tão fácil. E essas pessoas estavam vivendo num momento muito difícil das suas vidas, num momento histórico muito difícil. Mas isso não significava que Deus não observou como eles estavam por dentro. Hoje, quando eu estava orando, que Deus começou a falar comigo em espírito, desde a hora que eu fui embora da escola dominical, em oração o tempo todo, a mensagem que Deus colocava no meu coração era o seguinte: fale para o meu povo que eu vejo muito mais do que o exterior, eu conheço o interior do coração do homem. Eu conheço muito mais do que a atividade do dia a dia. Eu conheço o deitar e o levantar de um pensamento, de uma emoção e de um sentimento. Ninguém te viu hoje, ou muita gente te viu hoje. Talvez você conversou com várias pessoas, mas ninguém pôde penetrar dentro do teu coração para entender exatamente o que você sente, o que você pensa, como você está diante das coisas que você tem vivido e diante das coisas que você não sabe que você ainda vai viver. Deus olhou para o contexto histórico de uma nação inteira, como se Ele olhasse para esta igreja hoje, para a cidade de Votuporanga, para o Brasil hoje. Meu irmão, vocês viram o que nós passamos essa semana no Brasil? Vocês viram? Vocês viram aquelas barragens lá que desabaram, que casas estão soterradas, que eles estão lá mais ou menos falando uma quantidade de pessoas, mas irmão, tem muito mais gente debaixo daquele barro, debaixo daquela terra do que nós podemos imaginar e de que nós vamos ficar sabendo, porque a verdade nunca vai ser falada, mas a tragédia assolou o nosso país mais uma vez. Isso não traz sofrimento só para aquelas pessoas que estão lá, traz sofrimento para nós. Todos nós sofremos as condições que nós ficamos envolvidos. E Deus olhou para essa nação, irmãos, como Ele falou para mim hoje lá em casa. Quando eu estava orando, eu fico muito quieta no domingo, eu não converso, eu fico muito fechada no meu interior para que eu possa entender o recado que Deus está falando. E o recado de Deus foi: fala que eu estou vendo, fala que eu estou sabendo. Avisa meu povo que nada está passando desapercebido para mim. Nenhuma lágrima que caiu, nenhum ai que expressou o seu coração ficou perdido por mim. Eu sei exatamente tudo que você está passando. Se Deus pegasse o profeta e fizesse o profeta subir no monte e falasse para o profeta avisar a nação que ele faria uma obra, talvez algumas pessoas fossem ouvir e talvez outras pessoas não fossem entender. Se o profeta fosse para cima de um monte e eles falassem para as pessoas: olha gente, Deus está mandando dizer que esse momento que vocês estão vivendo vai vir outro melhor do que esse.
Talvez nem o profeta tivesse força suficiente para acreditar que Deus fosse fazer. Porque o profeta era gente, ele estava vivendo as mesmas condições que todo mundo estava vivendo. Se Deus falasse para mim hoje: Marta, você vai naquela igreja e fala para a minha igreja que as coisas passadas vão realmente passar, acabaram, e que eu tenho coisas novas para fazer, eu não teria força para falar para você que isso é verdade. Mas como o Espírito Santo de Deus está aqui, eu vou falar para você. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe o momento que você está passando, e Ele vai fazer algo grandioso, maravilhoso e poderoso, que já está surgindo à luz, que já está vindo. As coisas passadas não existem mais, porque Deus tem coisa nova para as nossas vidas. Se eu tivesse que falar para você como ser humano hoje, eu não falaria, porque talvez eu não acreditaria, mas eu tenho que crer pelo poder do Espírito, que Deus sabe, que Deus conhece, que Deus vê, e que Deus nos dá autoridade para viver muito melhor do que nós temos vivido. O que Deus fez? Deus olhou para a situação e viu ela literalmente. Eu quero dizer o seguinte: hoje, quando tua lágrima pingou no travesseiro, Ele estava lá. Ontem, quando você caminhou de cabeça baixa e você falou: acho que eu não tenho mais força para levantar a cabeça, Ele também estava lá. Tá certo? Eu não tenho muito tempo para ficar pregando, porque já são 9h20 e eu nem entrei ainda na revelação aqui, tá? O que eu quero dizer para você é que você tem um conhecimento da situação, mas Deus tem um conhecimento muito mais profundo do tempo que você está passando, do momento que você está vivendo. Deus olhou para a situação literalmente, mas Ele resolveu usar uma forma de mostrar para o profeta transmitir para a nação, uma forma que trouxesse para as pessoas uma maneira de que eles entendessem que Deus realmente viu, que Deus realmente entendeu o que eles estavam vivendo. Talvez você está sentado aí, né, pensando que nada acontece para melhorar, que nada, né, que tudo continua a ficar ruim, que as coisas cada dia estão pior, que nada vem. Mas Deus mandou dizer para você: esse é o teu conhecimento sobre você, sobre a tua história, mas eu tenho um conhecimento sobre você e sua história. E Deus, para mostrar o que Ele poderia fazer, Ele resolveu usar uma figura. Ele resolveu usar uma situação que pudesse expressar o que ele estava vendo, como ele estava entendendo, como ele estava observando as pessoas e o que ele ia fazer. E quando Deus foi usar Ezequiel para anunciar mais uma vez a palavra para as pessoas, até o capítulo 33, Ezequiel começa a falar: gente, para, gente, muda, gente, volta. Depois do 33 em diante, ele já começa a profetizar esperança, ele já começa a profetizar que Deus vai fazer, que tem futuro, que vem coisas novas pela frente. E quando ele vai ser chamado por Deus para anunciar, Deus não simplesmente fala o coração dele. Deus pega Ezequiel numa visão espiritual, arranca ele do natural, leva ele no sobrenatural, leva ele sobre um vale, e naquele vale está cheio de ossos sequíssimos. O que você está vendo, Ezequiel? Eu estou vendo ossos. Deus fala assim para ele: eu estou vendo o meu povo, que já sofreu tanto que está como um esqueleto. Eu estou vendo aquela mulher que já passou tanta humilhação, tanto sofrimento, que ela se sente dentro dela como se ela fosse um esqueleto. Eu estou vendo aquele marido, eu estou vendo aquele filho, eu estou vendo aquele pai, eu estou vendo aquela família. Sabe o que você está vendo aí? Ossos? Não, eu estou vendo a Luciana, eu estou vendo o Zé Carlos, eu estou vendo a pastora Marta, eu estou vendo a Alessandra, eu estou vendo o Marquinhos, eu estou vendo a Cris, eu estou vendo a Nisley, eu estou vendo a Mercedes, eu estou vendo o Rodrigo, eu estou vendo a Luciana, eu estou vendo a Gislaine, eu estou vendo o Forte. É eles que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo um povo que os seus sofrimentos já foram tantos que dentro deles eles se sentem como se eles fossem apenas um esqueleto de pé. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Zé Carlos é testemunha que eu tentei ligar o computador 3 ou 4 vezes, hoje não consegui. Eu
falei para ele, não adianta, não dá. Quando eu tenho que ministrar revelação, é revelação. Eu não leio nada, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Só estou falando para você que Deus mandou falar que quando ele levou Ezequiel para ver aqueles ossos, ele perguntou, o que você vê? Ele disse, eu vejo ossos. Não, eu vejo um povo sofrido, machucado, que está perdendo a esperança, que não consegue acreditar que tem amanhã. Um povo que já sofreu tanto, que não tem força para ficar de pé. Um povo tão machucado, tão ferido, que está cheio de sentimento e não consegue acreditar que ele pode se colocar de pé e enfrentar o seu adversário até ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Eu aplaudi o Senhor se eu fosse você. Está entendendo o mistério? Está entendendo o mistério? Quando Deus olha para o teu passado, quando Ele olha para as coisas antigas, que Ele não quer que você olhe mais, Ele está dizendo, vou fazer coisa nova, porque aqueles esqueletos voltarão a viver. Eu aplaudi mais. Esqueleto. Porque a impressão que você tem é que você não tem mais nada para continuar. Ezequiel, você sabia que eu posso mudar essa situação aqui? Você sabia que eu posso mudar tudo isso aqui que está aqui seco aqui? Você sabia que tudo isso aqui que está jogado eu posso mudar? É isso que Deus estava falando. Eu vou perguntar para você, você sabia que Deus pode mudar todo o nosso contexto, nosso momento, nossa história, e que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você tem sonhado e tem pedido? Você sabia disso? Hoje, sem querer, sem preparar essa palavra, eu falei para a pessoa hoje, eu me sinto como um esqueleto. Estou viva, mas eu me sinto como um esqueleto, sem vida. Porque às vezes as tristezas vão entrando na nossa vida, tomando todos os espaços nossos da fé, da esperança, né? Da expectativa, do futuro, de ver o melhor, que você se sente realmente como um esqueleto. Você sabia que eu posso mudar essa situação, Ezequiel? Ah, Deus, o Senhor está falando que pode, então pode. Ah, Deus, o Senhor está falando que pode? Então pode? Levanta a mão quando você acha que Ele pode. Oh, glória, aleluia. Pode aplaudir Jesus, porque Ele pode. Ele pode, Ele pode, Ele pode. O teu casamento pode dar um esqueleto. Tua vida financeira pode dar um esqueleto. O teu amor pode dar um esqueleto. O teu sentimento pode dar um esqueleto. Mas Ele pode, Ele pode. Ele pode mudar. Então, Ezequiel, você só vai colocar em prática aquilo que você crê. Essa visão que Ezequiel teve em espírito era para ele falar para o povo de Israel. Eu fiquei pensando, imaginando esse profeta ter que andar em Israel e falar para todo mundo, Deus me levou num vale cheio de ossos secos, sequíssimos. E Ele falou que aqueles ossos lá sequíssimos eram vocês, que estão infelizes, que estão tristes, que estão sem perspectiva de futuro, que não sabem o que vai ser amanhã, que estão cheios de pensamentos contrários. Deus mandou vir aqui falar para vocês que vocês estão sendo olhados por Deus, vistos por Deus, como se os sentimentos, as emoções, o amor, o casamento, o financeiro, o profissional, o ministerial, está igual osso seco. Eu fiquei pensando, as pessoas falando assim, pô, Ezequiel agora pirou de vez mesmo, agora ele endoidou, agora o homem pirou. Já falou tanto de Deus e agora ele está falando que Deus está... Mas era assim, era dessa forma. Sabe, Ezequiel, isso que você está vendo é o meu povo. Muitos deles estão falando assim, ó, estamos acabados, acabou. Muitos deles estão falando assim, não tenho mais fé para seguir em frente. Muitos deles estão falando assim, melhor seria morrer do que continuar vivo. Muitos deles estão falando, vou entrar no caixão e fechar a tampa e esperar acabar. Mas Ezequiel, você pode falar para eles que tudo isso aqui que eu estou mostrando para você vai ficar de pé e vai ter força suficiente para vencer. Amém? Nesse diálogo, né? Nessa troca de conversa entre Deus e o profeta, Deus falou para ele, faz o que você sabe fazer.
Faz o que você aprendeu a fazer. Eu quero perguntar para você, se você consegue sair daqui e lá para terça-feira, porque na segunda ainda dá um pouquinho de força, mesmo que no final da tarde você já está esbagaiado, mas você vai, vamos esperar a terça para ver se melhora, né? Se na quarta-feira você consegue pegar a palavra de Deus e falar para a situação, assim diz o Senhor, você não existe, porque Deus já me deu a vitória. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Não é fácil. Ezequiel, eu vou falar uma coisa para você. Pode falar para esses ossos que eles vão voltar a viver. Pode falar para eles que vai estender tendões, que vai crescer a carne, que a pele vai estender e que eles vão voltar a ficar de pé novamente. Sabe o que Deus está falando para você? Que não acabou, que não é o fim, que Deus está preparado para te dar o novo, a nova história, o começo, o início e fazer tudo novamente na sua vida, independente do que tenha acontecido até nesse momento, nesse contexto. A partir do dia de hoje, tua história é outra, teu momento é outro, teu contexto é outro. O teu contexto é: eis que faço coisas novas que já estão surgindo e já está chegando na sua vida. Este é meu povo. Perderam a esperança, perderam a fé, desistiram de andar, desistiram de caminhar, acharam melhor se entregar, acharam melhor fechar a sepultura. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou começar a agir, Ezequiel, fala para o meu povo que eu vou começar a agir. E quando eu começar a agir, fala para eles, primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu falar com as minhas palavras, eu vou dar um bicudo nesse negócio chamado morte, e eles viverão. E tudo aquilo que eu prometi para eles, e que está no coração deles, que eles têm vontade que eu faça, eu vou fazer. Pode aplaudir Jesus, meu amado. Eu estou pregando de uma forma fácil, eu estou falando de uma maneira fácil para você entender. Deus falou aqui, ó, não acabou casamento não, não acabou financeiro não, não acabou profissão não, não acabou teu ministério não, não acabou nada. Pá, morte, sai daqui, porque eu vou fazer eles receberem as promessas que eu tenho na vida deles. Entendeu? Eles saberão que fui eu que fiz essas coisas, e estou falando e eu vou fazer. Estou falando e vou fazer. O texto histórico eu já preguei muitas vezes, eu quero trazer para você aqui, que você olha para a situação de uma forma, Deus olha. Vou falar uma coisa para você, você olha para as coisas como impossível, Deus olha como possível. Você olha ossos sequíssimos, Deus olha um homem de pé, uma mulher de pé, uma família estruturada, uma vida abençoada, é isso que Deus vê. Você olha o fim de todas as coisas, Deus olha claramente brilhando como a luz, sua vida e uma vida nova em Cristo Jesus. Esse é o Deus, meu amado, que eu vim pregar aqui hoje. Eu não vim pregar um Deus de palavra, eu vim pregar um Deus que tem palavra e demonstração de poder, entendeu? De poder. Ezequiel viu o osso, Deus viu a sua vida renovada. Ezequiel viu algo impossível, Deus viu tudo novo novamente. Tudo refeito para começar outra vez. A gente olha para o contexto, é um filho que desviou dos caminhos, é uma filha, é um marido, é uma esposa, é uma doença, é um problema financeiro. Aí você olha para aquilo, vai entristecendo, é um dia após o outro, é mês após mês, situação após situação, e você vai ficando sequinho. E o teu adversário está lá. O teu adversário está de pé só esperando a hora para ele dar a tacada final. Mas Deus falou: Ezequiel, pode falar para esses ossos que eles viverão. Veio tendões, veio carne, veio pele, e eles ainda estavam ali inertes. Isso na visão. A visão era uma figura para que o profeta entendesse como estava a situação e o que Deus ia fazer. E eles não saíram. Ezequiel falou para Deus: Deus, eles ainda não estão de pé. Aí o Senhor disse assim para Ezequiel: eu vou falar para você, presta muita atenção aqui.
Presta muita atenção, porque isso aqui é uma revelação poderosa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não joga ela fora, tá? Chama o Espírito. Chama o Espírito. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus agindo na terra, fazendo milagres e maravilhas, tá bom? É o Espírito Santo que foi nos enviado por Jesus Cristo. Ele veio, né, viveu em carne, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, e Ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre nós e dentro de nós. Ezequiel chama o Espírito. Chama, mas você vai chamar dos 4 cantos da terra: leste, oeste, norte e sul. Chama o Espírito. Chama. Vento do Espírito, vem dos 4 cantos sobre a terra e vem sobre esses ossos e vivifica, e façam com que eles vivam, e que eles se coloquem de pé como um exército numeroso, que eles vivam para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. E o vento começou a soprar do leste, do oeste, do norte, do sul, e os ventos vinham, e o vento vinha e soprava dos 4 cantos sobre os ossos, que agora tinham tendões, que tinham carne, que tinham pele, que ainda estavam mortos, e os corpos se levantaram e ficaram de pé, e um grande exército marchava. E o Senhor disse: vem dos 4 cantos, porque na medida que o mal veio, virá o bem de Deus sobre ti. Deixa eu te explicar o que significa. Peraí, eram 4 nações que oprimiram, que fizeram sofrimento, que oprimiram aquele povo, que trouxeram todo tipo de dor. Deus mandou dizer: na proporção que veio o mal, virá em dobro sobre ti as bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida. O Espírito Santo está vindo dos 4 cantos. Da onde veio o mal, virá o bem sobre ti. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Essa é a revelação. Vem, 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 Espírito de Deus. Transforma toda maldição em bênção. Entende o mistério, meu amado? Está entendendo o mistério? Da onde veio o mal, agora Deus manda em dobro a bênção sobre ti. Chama o Espírito para que venha dos 4 cantos. Não sei quais são as áreas, não sei quais são os motivos, não sei qual é o seu contexto, não sei qual é o seu momento, não sei o que o inimigo fez para trazer dor, sofrimento, tristeza, ao ponto de você se sentir como esqueleto. Mas eu sei que Deus ordena ao seu Espírito que venha para trazer a bênção sobre nós, a bênção sobre o seu povo, a bênção sobre todas as famílias. Eles tinham que ficar de pé. Eu preciso ficar de pé. Você precisa ficar de pé. Nós precisamos ficar de pé, porque o osso seco não vai lutar contra o adversário, mas um exército forte, poderoso, renovado, restaurado, vai lutar até viver as bênçãos que Deus tem preparada para as nossas vidas. Agora você pode aplaudir Jesus, porque o Espírito Santo está pronto para vir dos 4 cantos. Vem dos 4 cantos, vem Espírito de Deus, vem, 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 porque tem uma mulher aqui hoje que precisa ficar de pé, que ela precisa ficar forte, fortalecida, reviver, para viver aquilo que o Senhor tem preparado. Vem, porque tem um homem aqui, porque tem uma família aqui, porque tem gente aqui hoje, Senhor, que tem que se levantar forte como um exército para avançar para a vitória. Fecha teus olhos, o pessoal do louvor, por favor. Você tem um pensamento, você tem uma mente. Imagina Deus enviando o seu Espírito sobre tudo aquilo que ficou, que te deixou sentindo como apenas um esqueleto. Deus me mostrava hoje em casa que tem casamentos que estão um esqueleto, que tem pessoas que deixaram o amor acabar nos seus corações ao ponto de estar só um esqueleto. Eu só estou revelando o que o Espírito Santo está me passando. Deus me revelava hoje que muitas pessoas estão de pé, mas se sentem como esqueletos emocionalmente. Eu não posso falar mais, porque agora é o Espírito Santo que vai falar.
Mas eu posso te dizer o seguinte: que vai crescer tendões, que vai se encher de carne, que a pele vai se estender, que o sangue vai correr, e que Deus vai mandar na proporção do mal a bênção sobre ti em dobro. Todos os lugares de onde o mal entrou, Deus ordena hoje que venha a bênção sobre ti, sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu não posso fazer por você o ato profético, porque o ato profético ele é individual, é para aquele que crê. Ezequiel viu ossos, Deus viu pessoas. Ezequiel viu o fim e Deus viu a possibilidade de tudo novo novamente. Eu te convido a ficar de pé, para profeticamente hoje determinar sobre a sua vida. Deus falou para Ezequiel: determina que não é assim que as coisas vão ficar. Determina que essa situação que o povo está dizendo, eu estou ouvindo, eu estou vendo, meus ouvidos estão inclinados, os meus olhos estão atentos. Profetiza e fala, determina que não é assim que vai ficar, porque Deus falou que vai ser novo. Fala sobre ti, sobre tua enfermidade. Fala sobre o teu corpo físico. Fala sobre tuas emoções. Fala sobre o teu casamento. Fala sobre tua família. Fala sobre teus filhos. Fala sobre tua profissão. Fala sobre o teu financeiro. Fala, determina a palavra agora de vitória. Determina. Profetiza, Ezequiel. Coisa de maluco, né? Eu já falei aqui um monte de vezes. Coisa de maluco. Deus mandar falar com osso. Diz que quando ele começou a profetizar, aconteceu um reboliço. Você sabe, estou toda arrepiada. Só de falar já me arrepiou tudo. Você sabe o que é reboliço? As coisas saíram. Olha as coisas sendo mexidas. Olha as coisas sendo removidas, revolvidas. Olha o reboliço. Teve um reboliço nos ossos. Vai ter um reboliço, mas é para Deus colocar osso no osso, viu? Vai ter o reboliço, mas para as coisas entrar no lugar que precisa entrar, porque do jeito que está, não vai ficar, diz o Senhor. Esquece as coisas passadas, não considere as coisas antigas, porque Deus está fazendo coisas novas que já estão surgindo. O reboliço foi para que o osso procurasse seu osso, porque não dava para pôr o cotovelo com o joelho. O reboliço foi para os ossos encontrarem seus ossos e ficar de pé. O que está precisando acontecer? É coração converter a coração? É pai converter coração ao filho? Filho coração ao pai? Mulher ao esposo? Esposo da mulher? Irmãos, amigos, família, igreja? Qual é o reboliço que precisa acontecer para o milagre acontecer na sua vida? Eu ainda estou no profético ainda. Eu ainda não parei de profetizar. Mas uma coisa eu sei, que as palavras de Deus terminaram da seguinte maneira: eu estou falando e eu vou fazer, e todos vão reconhecer que eu falo e faço todas essas coisas. Essas foram as últimas palavras do Senhor. Essas foram as últimas palavras na palavra profética, naquilo que está revelado sobre você. Se Ele está falando, Ele vai fazer, meu amado.
Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Oh Deus. E nunca me cansarei. Aleluia. É isso aí. Posso ouvir a tua voz. Que manda ossos ficar de pé. É mais doce do que o mel. Que fala para você hoje, assim não vai ficar. Que me tira dessa cova E nos leva hoje. e me leva até o céu. Oh glória. Esse é teu lugar. Chave, fogo e terremoto. São os momentos. São os contextos da nossa vida. Vento forte que passa. Deus falou para você, esquece as coisas do passado. Esquece as coisas antigas, porque tem coisa nova. Já vivi tantos perigos, Escuta. mas tua voz me acalmou. Oh, aleluia. Tu das ordem às estrelas. E Ele está dando uma ordem agora sobre a sua vida. Em todas as áreas. E ao mar os seus limites. Controle absoluto, soberania de Deus. Eu me sinto tão seguro, Protegido. no teu colo altíssimo. Profetiza, 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 profetiza. Não tem porta fechada. Eu ordeno, abram-se as portas. Saia, terrores. Que se feche diante da voz. Eu profetizo a cura sobre a sua vida. Eu profetizo a cura sobre você. Que diante de E a tempestade. nós. Aquieta agora. Calada a tempestade. Porque o Deus Todo-Poderoso está falando. Ela é verdadeira. Proteção. Eu creio. A minha igreja crê. O teu povo crê, Senhor. Nós cremos. Nós somos o povo santo, escolhido, separado. Nós somos a propriedade escolhida do nosso Deus. Nós temos a raça eleita. Nós somos a nação santa. Então nós cremos. Nós cremos. Nós cremos na promessa. Nós cremos no futuro. Nós cremos no amanhã. Nós cremos no novo. Nós cremos em tudo novo. Está escancarada. Passa por ela. Deus já abriu. Deus abriu a porta, quebrou os ferrolhos. Tudo que estava impedido caiu por terra hoje, diz o Senhor. Ela vai cumprir na sua vida. Ezequiel, fala a palavra para esses ossos. Profetiza sobre os ossos, Ezequiel. Profetiza. Profetiza sobre eles.
aqui, porque Ele vai falar amanhã, porque Ele não vai parar de falar, porque Ele sempre vai falar. Essa é a tua proteção. Aleluia. O Senhor mandou dizer que é novo. Mais uma vez Ele diz para você que é novo, filho. Não é para olhar para o velho, não é para olhar para o passado, não é para olhar para o antigo. É novo, diz o Senhor. É novo. É grande, é mistério, é surpreendente, diz o Senhor. É no fogo, é na presença do Espírito. É Ele que vai fazer essa obra na sua vida, diz o Senhor. Te glorificamos, Deus, mais uma vez. Pedimos teu amor, tua graça, tua proteção, teu livramento, tua salvação, tua misericórdia. Que seja com cada um de nós e com cada família que está aqui esta noite. Repreende todo o mal. Cobre-nos com seu manto divinal. Nos camufla no sangue de Jesus. Dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Senhor, para que nos guardem todos os nossos caminhos. Que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não sejamos atingidos. Leva-nos em paz. Que praga nenhuma chegue à nossa tenda, Senhor. E leva-nos em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do seu Espírito permaneça em todos nós. Resplandece o teu rosto e nos dê a sua paz, hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão, fala para ele assim: leva a tua paz, porque é paz que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia.